como fundo. Fica muito Olha, às 14 horas e 45 minutos do dia 9 de agosto de 1994, presta depoimento à Fundação Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro, Vozes da Resistência, o senhor Francisco Julião. Sua reprodução na íntegra em áudio e vídeo não será permitida sem prévia autorização. O público poderá fazer perguntas após o término do último bloco do depoimento, respeitando a ordem de inscrição. Os entrevistadores de nossa personalidade de hoje são Cláudia Mesquita, responsável pelo Núcleo de História Oral da Fundação MIS, Modesto da Silveira, advogado, Marta Rosa Julião, esposa, e Alexandre Simões, professor. Francisco Julião inicia seu depoimento dizendo seu nome completo, data e local de nascimento. Bom, meu nome completo é Francisco Julião Arruda de Paula. Eu queria dar uma pequena explicação com relação a esse Julião. Acontece que minha mãe é uma senhora muito católica, e no dia que nascia um filho, ela, além de botar o nome do santo, São Francisco, ela mandava ver na folhinha qual era o dia. Eu nasci no dia de São Juliano, não Julião. Acontece que muitos anos depois é que eu descobri que São Juliano foi um mártir espanhol que comandou, na Idade Média, uma rebelião de camponeses, cerca de 3.000 camponeses na Espanha. Então eles foram massacrados, inclusive o Juliano foi massacrado, e depois ele foi canonizado por outro papa com o nome de São Juliano. Esse Juliano, eu tirei o nome de Juliano, botei Julião e ficou até hoje. Isso consta de todos os documentos. Queria dar essa pequena explicação para justificar a presença dessa palavra Julião. Os outros filhos, fomos 8, cada um nascia num determinado dia. A minha mãe me dava o nome de um santo e ia ver. Meu irmão mais velho nasceu no dia de São Cirilo, o outro nasceu no dia de São Tertuliano, o outro no dia de São Hugo, o outro no dia de São Maurino. Mas todos eram santos, além de... Veja como ela era realmente rigorosa nesse ponto, era muito religiosa. Bom, eu nasci no dia 16 de fevereiro de 1915, aquariano, por conseguinte. Isso explica muita coisa. Ela chamava-se Maria Lídia Arruda de Paula. Era filha de uma portuguesa, uma nobre portuguesa que veio de Portugal. Casou-se aqui com meu avô, Manuel Tertuliano Travassos de Arruda, formado em Direito, advogado, bacharel, exerceu muitas funções. E foi um homem que teve muita importância política na sua região, grande latifundiário, senhor de engenho Passassunga. Esse engenho Passassunga, cujo edifício ainda está lá, o prédio está bem conservado, está tombado pelo patrimônio histórico. E contam que ele veio do tempo dos holandeses. Veja que casa grande, antiga. Na frente ficava justamente o engenho Manjarra, era o engenho Manjarra. E ao lado, no alto, ficava uma capela, onde aliás foi sepultado. Ele foi sepultado. Meu pai chamava-se Adalto Barbosa de Paula. Era major da Guarda Nacional. Não era senhor de engenho, mas ele herdou terras do pai, que era um grande senhor de engenho. E arrendou um engenho a um irmão. Espera, ou engenho Boa Esperança. O povo chamava Espera, porque havia uma lagoa, onde havia uma fonte de água que nunca secava, água doce, boa, que todo mundo devia colher água. E em redor da lagoa havia árvores gigantescas, que tem o nome de umari, e produz uma fruta que era muito disputada pelos veados. Na época em que surgia essa fruta, os veados vinham comer. Veja como a região era toda coberta de imensas matas, com árvores colossais. Vinham comer essa fruta e os caçadores aí abatiam os veados. Então chamava Lagoa da Espera, e ficou esse nome Espera na boca do povo. Mas o nome verdadeiro é
Boa Esperança. Muito bem. Então, o paterno chamava-se Francisco de Paula Gomes dos Santos. Eu herdei o seu nome, Francisco, e além disso também os seus sonhos. É um homem muito romântico e um homem realmente considerado muito bom, riquíssimo também, tinha imensas terras, 2.000 hectares de terras muito boas, cobertas de matas, mas era um homem muito querido em toda a região, pelo seu romantismo, a sua bondade. Os escravos queriam muito esse homem. E ele, de certo modo, transmitiu uma imagem que eu conservei, porque ele falava muito a seu respeito. Então, como isso é um testemunho que eu quero dar naturalmente nas memórias que eu estou escrevendo, eu não vou me prolongar muito, porque seria tomar quase toda a tarde e falar a respeito das proezas desses meus avós. Sim. Modesta Silveira, advogada. Eu queria saber, você falou desse engenho Boa Esperança, que foi onde você nasceu, mas esse engenho ficava no município de que... De Bom Jardim. De Bom Jardim, Pernambuco, né? Pernambuco. Bom Jardim era uma terra muito boa, havia água, passava um pequeno riacho que nunca secava, tinha muitas fontes, florestas, elevações, pequenas elevações. E aí começava precisamente, é curioso, o primeiro contraforte da Serra da Borborema começava aí. E por isso tinha um clima privilegiado. Eu conversando com um geólogo, um engenheiro, meu amigo, ele me explicou a razão por que era um clima tão favorável. Tanto que esse meu avô paterno, ele era policultor, era o único policultor na região. Ele plantava de tudo. A cana, café, todo tipo de laranja, banana, tudo ele plantava. A razão porque, quando havia alguma crise, por exemplo, com relação ao preço do café, da cana, que caía com frequência, sobretudo depois da abolição da escravatura negra e o surgimento da central açucareira, das grandes centrais, começaram a fabricar o açúcar branco para exportação. Então ele se valia de outros produtos. Vendia café, vendia arroz, criava gado. Isso era um policultor. E com isso ele pôde naturalmente sustentar a numerosa família, 8 filhos. Os irmãos, eu fui o segundo. Ele, por suposto, que gostaria de ter tido uma filha. Primeiro um filho, depois uma filha. E esperou essa filha com muita ansiedade. Não nasceu. Nasceu um homem, que fui eu. Às vezes eu explico, trato de explicar essa grande preferência que ele tinha por mim. Às vezes ele sonhasse que eu deveria ser mulher. E me queria muito, mas muito mesmo. Todos os irmãos já sabiam, durante toda a infância, a juventude, que meu pai tinha por mim uma grande veneração. Tanto que ele nunca se opôs absolutamente aos meus ideais, às minhas ilusões, aos meus sonhos e todas as minhas proezas. Ele sempre aprovou tudo. Meu pai nunca discutiu absolutamente, nem questionou absolutamente as minhas ideias. E o que eu disse a ele no dia da minha formatura, era muito importante falar sobre isso. Porque no dia da minha formatura ele convidou todos os grandes proprietários de terras e médios proprietários de terras para um banquete, um chalé que ele havia construído quando casou com a minha mãe em 1910. Ele convidou para um banquete formidável, mandou abater cria, gado, porcos, tudo. Mas ele perguntou a mim: meu filho, você que é o primeiro que se forma, isso naquela época para o senhor de engenho, um proprietário, é uma velha coisa formar um filho, direito, em medicina, ou levá-lo para um convento.
Para mim seria muito difícil levar para um jeito. Eu sempre fui muito traquinho desde muito pequeno. Então, ele perguntou, e você, o que é que você quer no dia da festa em que vamos comemorar a sua formatura? Quero que o senhor também ofereça um banquete a todos os moradores da propriedade. Os homens, as mulheres e os filhos. Eram mais de 100 moradores. Agora imagine gente prolífera, com muita família, com muitos filhos, a quantidade de gente que tivemos que calcular e a quantidade de bois que ele teve que mandar bater para fazer esse banquete, quase em frente ao chalé. Estenderam-se tábuas e folhas de plantas, de gameleira e de outras plantas para que pudesse forrar e fazer o banquete. E na hora do banquete na Casa Grande, falou um senhor que era advogado, em nome de todos os presentes. Eu respondi o discurso dele, mas disse, vocês me desculpem, mas eu vou comer com os moradores. E fui para o banquete dos moradores. Passado algum dia, meu pai me perguntou, ao invés de ficar com a gente na Casa Grande, no chalé, para assistir toda a cerimônia, os discursos, etc., foi para lá. Aí eu tomei, né, ele tinha me dado um chuveiro, um anel. Naquele tempo os bacharéis, não sei se ainda hoje é assim. O Modesto talvez saiba disso melhor do que eu. É advogado muito mais jovem. Mas naquele tempo a gente tinha um anel de ouro com um chuveiro. O chuveiro era uma beleza. Era um anel cravejado de rubi, cravejado de rubi. A pedra era vermelha. Era uma beleza. Aí eu pus o anel na frente dele e disse, o senhor pensa que foi o senhor quem me deu esse anel? Em boa parte sim, porque o senhor contribuiu para a minha educação na infância, depois no colégio. Mas é verdade, esses moradores, já nesse tempo eu era marxista. Eu havia estudado marxista, sabia o que era o materialismo histórico, sabia o que era a mais-valia. Mas não ia explicar a ele que ele não ia entender nada do que era plus-valia ou mais-valia. Eu disse, grande parte da minha formação, da minha formatura, se deve a essa gente. Porque o senhor, apesar de ser um bom proprietário, o senhor pagava um salário que não correspondia absolutamente ao tempo de trabalho dessa gente. Essa gente trabalhava das 6 da manhã às 6 da tarde. Eu não tinha necessidade de trabalhar esse tempo todo para poder pagar aquilo que era devido ao senhor. Então essa diferença foi suficiente para o senhor ajudar a minha educação e também a criar a família e concorrer com as despesas para a doença da minha mãe, que foi uma senhora que se enfermou gravemente, adoeceu gravemente e viveu mais de 20 anos enfermo. Queria lhe explicar isso, embora que o senhor não tenha talvez a percepção suficiente de entender essa coisa. Mas eu devo a mim mesmo, como professor, porque aos 18 anos eu me tornei independente. Disse, o senhor me deu 2 vaquinhas de leite javanesa, muito bonitas. Venda as vaquinhas porque eu quero comprar um colégio lá em Olinda e quero viver desse colégio. Vou educar crianças, meninos, etc. E passei a ser professor de um colégio chamado Instituto Monsenhor Fabrício em Olinda. Bom, aí está explicado uma parte, por conseguinte, da vida dos meus antepassados. Julião, você me dá licença para eu convidar o Ciro Fernandes, artista plástico, e seu amigo para fazer parte da mesa de entrevistadores. E eu aproveito, antes que o Julião saia dessa fase em que ele está fazendo reminiscências de infância, juventude, se ele tem ainda mais alguma lembrança da sua vida infantil na companhia dos seus 8 irmãos, né, Julião? Sim. Olha, antes de prestar um rápido depoimento a esse respeito, eu gostaria de prestar aqui uma homenagem ao meu amigo Ciro Fernandes. Aqui atrás de nós está um quadro que ele deu a nós de presente a Marta e a mim, e Marta mandou então colocar nesse quadro, e tem lá com muito orgulho, com muita alegria. Ela para pintura tem muito mais gosto do que eu. Gosta muito de pintura, de arquitetura, estudou essa coisa toda lá dentro. Então ela tem fascinação por esse quadro.
razão porque ele está aqui hoje. Eu não podia dispensar a presença de Ciro, porque ele é um notável pintor. É um pintor que deslumbrou a nós quando fomos à sua casa ver os seus quadros e vimos também no escritório de um amigo nosso, dele meu, Carlos, que foi meu suplente de deputado e foi o homem que apresentou o projeto de desapropriação da Galileia. Não fui eu. Eu passei para o suplente porque eu fui mobilizar a massa camponesa para ir para a Galileia, para cercar a Assembleia Legislativa. Eu tinha que fazer esse trabalho de mobilização. E ele foi quem apresentou e defendeu o projeto de lei que desapropriou a Galileia. Ele é amigo, muito amigo de Ciro. E lá eu fiquei deslumbrado com os quadros que vi do seu escritório. Ele é um grande advogado, vive aqui no Rio de Janeiro. E daí a minha insistência para que ele viesse também assistir. Mas é um homem tão ocupado, está agora com a cátedra, uma cadeira aí, vai à Argentina, vai ao Chile, dá classes, anda sempre muito ocupado. Mas eu tenho por ele uma grande amizade, uma grande admiração e fiquei ainda mais amigo quando descobri que Ciro também era seu amigo. Nos reunimos e aí ele regalou. Esse quadro tem uma importância extraordinária e daí a razão porque eu gostaria que Ciro falasse um pouco sobre essa pintura. É um engenho, naturalmente, primitivo, ao manchar, essa que se movia horizontalmente, ainda não havia naturalmente a moenda vertical, era horizontal. Mas o quadro tem uma expressão que só ele, como pintor, poderia realmente, neste momento, prestar o seu depoimento. Eu conheço, porque na casa do meu avô materno havia também, não é uma gangorra, é uma almanjar. Mas eu não sei se ele chamaria isso de gangorra ou de almanjar. Veja a forma primitiva desse quadro. E Ciro, eu aproveito a oportunidade para que ele, por favor, nos diga alguma coisa a respeito desse quadro que está aqui, atrás de nós. O difícil vai ser falar, viu? Tá ligado, sim. Porque fazer o quadro é muito mais fácil. Escrevendo. Isso acontece com os pintores. Então, eu tenho uma grande admiração pelo Julião. Ele na verdade, é um homem mais feliz do que eu, porque ele é um homem é um homem do Agreste, né? Não, da zona intermediária, entre o Agreste, mais zona da mata do que propriamente o Agreste. E aí havia engenhos. Como eu ia dizendo, ele é um homem mais feliz do que eu, porque na zona que ele nasceu, a pessoa poderia Colocar bem perto. e pode lutar, né? Fazer essas lutas camponesas, uma coisa assim. Uma coisa que na minha zona, a única solução que tem é você se evadir de lá. Não dá, ninguém vai lutar por uma coisa que não dá nada, né? Mas mesmo assim, em tempos idos, que na cidade que eu nasci, o sítio que eu nasci era Canadá, né? E o meu tio chamava Canadeu, né? Porque já não dava mais cana. E tinha essas manjarras que é manjar, banguê, né? José Bezerra chamava de banguê, que não funcionava mais. E daí eu me inspirei para fazer esses quadros e a minha arte é toda em cima disso. Engenho bem primitivo. Engenho bem primitivo. É por isso essa proximidade que eu tenho com o Julião, porque eu quase sou ilustrador do pensamento dele. Você imagina que homenagem a esse homem? Eu considero um dos maiores pintores do Nordeste. Vem de uma família muito humilde, de uma região pobre. Aliás, a terra em que ele nasceu era Ondina, prefeita de São Paulo. E então ele está muito identificado com a miséria daquela região. E a sua pintura expressa isso de uma maneira admirável, com um talento admirável. Inclusive, Julião, eu morava na rua da Erundina. Da Erundina. Até mesmo porque eu não poderia morar em outra, porque a cidade só tinha mesmo uma rua. Mas o admirável é que você tenha escapado daí e tenha se transformado nesse pintor
que vai dentro de poucas semanas fazer mais uma exposição aqui no Rio de Janeiro. Onde é a sua exposição? Vai ser na Belas Artes. Em Belas Artes. É bom que você nos diga mais ou menos a data, se você já tem. Lá para setembro, outubro. Não temos data ainda. Ah, muito bem. Bom, mas eu queria render essa homenagem a esse homem. Eu conheci perfeitamente bem os engenhos primitivos, porque muitos engenhos naquela região eram primitivos. Já o engenho do meu avô, esse era um engenho moderno, era um dos maiores engenhos da região. Ele mandou buscar as máquinas, adquiriu as máquinas na Inglaterra. Não somente os tubos, a caldeira, as taxas, mas também trouxe um técnico inglês para montar esse engenho. Ele, para fazer isso, ele teve que sacrificar, hipotecar a sua propriedade, o seu latifúndio. O seu imenso latifúndio ele hipotecou. Agora, veja só, não pôde pagar essa hipoteca no vencimento, ele teve que vender a metade das suas terras. Eram 2.000 hectares de terra, ele vendeu a metade, 1.000 hectares, para poder pagar a dívida com que ele edificou esse engenho, que tinha um bueiro, era o maior bueiro da região. Eu me recordo perfeitamente desse bueiro. Já que você está nessa área de reminiscências, você podia incluir nessas reminiscências, Julião, aquelas que você tem da sua mãe, dos seus irmãos, se é que você tem alguma coisa interessante a falar sobre eles. Ah, tem. A minha mãe, como eu já expliquei, casou-se com meu pai, que era filho desse senhor de engenho. Ela também filha de senhor de engenho, a Sassunga, e casaram-se em 1910. Bem, ela era uma mulher que teve uma educação muito rigorosa da parte do pai. O pai, apesar de bacharel em direito, formado, teve uma família numerosíssima, chegou a ter 26 filhos de 2 leitos legais. Então, ele educou as filhas com uma educação muito conservadora. Excelentes como cozinheiras, como doceiras, bailavam muito bem, conhecia perfeitamente bem como dirigir um cavalo, cada filha tinha um cavalo encilhado com arreios de prata. Era um homem rico. Mas elas eram bem vigiadas. Tanto que meu pai, para poder namorá-la, ele passava lá, pretexto de ir para a feira, uma feira longe, em Limoeiro, e o pretexto era tomar um copo d'água. Era a única forma que ele tinha, e ela vinha trazendo com as mãos trêmulas aquele copo d'água, e assim se namoraram, e se casaram. Ela, naturalmente, tratou de educar o espírito da maneira mais austera. Eu aprendi a carta de ABC em um pouco mais de uma semana. Minha mãe também era muito rigorosa. Ela usava, naturalmente, os instrumentos que eram permitidos naquele tempo, a palmatória, a chibata. Eu aprendi e confesso com toda sinceridade, não foi tanto a inteligência, senão o medo da palmatória que me fez em uma semana eu dominar uma carta de ABC. Ela costurando e me instruindo. Depois meu pai, verificando tudo aquilo, contratou uma professora para nos educar. Uma santa mulher, chamava-se até Dona Santa, a gente chamava Dona Santa, era uma mulher fabulosa. E essa mulher não tocava em nós. Era de uma doçura, de uma bondade. Então nós tínhamos por ela uma verdadeira veneração. E ela era tão paciente e tão bondosa que nós conseguimos um saguinho, um nívelzinho, um saguinho, que se criou em casa. E o saguinho afeiçoou-se a ela de tal forma que ela estava fazendo rendas, e o saguinho ensineava naquelas rendas, etc. E tinha por ela um carinho tão grande. A nós não, porque nós éramos meninos perversos, então o saguinho, quando podia, nos atacava, nos dava uma dentada no lóbulo da orelha, era uma dor tremenda, e a ela nos tocava. Tanto que meses depois ela teve que sair para socorrer um parente, foi embora. E montada a cavalo na frente do chalé, se despedindo, todos nós chorávamos.
E só havia ali um ser feliz, que era o Sagui, que estava enroscado no pescoço dela e que assim acompanhou e foi-se embora com essa professora. Guardo essa grande recordação dessa mulher. Depois veio um professor português, austero, tremendo, chamava-se Calais, Augusto Calais, Emílio Augusto Calais. Esse era duro, na palmatória. Eu aprendi matemática com ele, quer dizer, aritmética, mas usando-se a palmatória. Minha mãe dava autorização para que ele pudesse castigar como quisesse. Bom, mas mesmo assim, eu era uma pessoa muito, entre os irmãos, eu era talvez o mais inquieto. Basta dizer que com 4 anos de idade, meu pai tinha o costume de fazer a barba. Naquele tempo se fazia a barba com navalha. Ele amolava a navalha, preparava ali o sabonete, etc. E depois então se barbeava. Ele barbeou, se deixou ali a navalha e o sabonete. Eu não tive dúvida, passei o sabonete na cara, chamei o meu irmão mais velho e disse: olha, vem fazer aqui a barba. O que ele fez? Ele pegou a navalha e deu-me um talho que levou toda a metade da cara, uma coisa da cara. Durante muitos anos eu tive essa fístula. E aos gritos, quando chegou para me socorrer, eu estava banhado em sangue, meu irmão correu, e meu pai não teve outra coisa senão meter num cavalo a toda pressa e ir para a cidade, a uma légua de distância, porque havia um médico, que era parente, aliás, da família, Dr. Justino da Mota Silveira, o primeiro médico que se formou na Bahia, que foi clinicar em Bom Jardim, e esse homem costurou tudo isso, porque ele é um médico extraordinário. Ele tinha que ser um grande médico, porque ele socorria tudo, meninos atravessados, no ventre da mãe. E grande costureiro, que não ficou nem a marca, né? Não ficou nem a marca, ficou um sinal, mas depois foi desaparecendo. Essa foi uma proeza. Outra proeza aconteceu muito antes. Ele tinha um berço muito bonito, tinha comprado um berço, que era de metal, aquelas volutas, coberto por digamos assim, para evitar o mosquito que entrasse no berço, fosse incomodar a criança, né? Tinha um filó, a gente chamava, uma coisa feita de filó, uma renda muito fina. Então acontece que, eu sem saber, eu era uma criança que não falava ainda. Não sei porque meti a cabeça numa dessas volutas e fiquei imprensado. Meu pai não teve outro recurso senão tomar 2 moradores, bota o berço na cabeça, sai tudo correndo e atrás a cavalo, para que o médico naturalmente solucionasse o problema, que eu estava sendo sufocado entre uma cidade, todo mundo espantado. Porque não era um defunto, era uma criança que estava num berço e sufocado. O velho chega lá, serra, simplesmente depois tira a cabeça, manda colar, sala, tudo perfeito. Quer dizer, as proezas são tantas. Durante a infância era um menino endiabrado. Eu, por exemplo, muito mais agilidade nas pernas, no corpo que meus irmãos. Não era o maior de todos, mas era muito ágil. Corria muito, fui corredor, fui tudo isso. Mas fazia coisa assim, eu não sei se é do conhecimento aqui de vocês, essa coisa que se chama a abelha. O Ciro deve conhecer. Era uma abelha selvagem, negra. A palavra que se usava lá no campo, eu não quero usar aqui, porque é uma palavra um pouco difícil. E minha mãe me ensinou que eu nunca devia usar uma palavra que pudesse, naturalmente, ferir os ouvidos de qualquer pessoa civilizada. A gente nunca usava, era um cuidado tremendo. Mas a gente chamava de Aripuá, era um nome chamado Aripuá. Aripuá, o Arapuá em Tupi-Guarani, era o Aripuá. Mas você, para tirar um Aripuá, você tem que subir lá da árvore, um mulungu ou qualquer outra árvore grande, e cortá-lo. Com a corda baixar. Mas eu tinha essa peculiaridade, eu não queria absolutamente fazer o que os outros faziam, que tapavam os ouvidos, o nariz, se enrolavam todo preso e subia sem nada. Com a foice, a corda, cortava os aripuás em cima de mim, eu tinha uma cabeleira gigantesca, formidável, assim, mais ou menos como a de Ciro. Oxalá ele esteja sendo fotografado. E ele derrubava, baixava, os meninos faziam um fogo para poder queimar
esses aripóis